E aí, pessoal, tranquilidade total? Vamos lá, mais uma questão do Saraiva. Essa diz assim, ó. Considere um segmento MN de comprimento igual a 4.000 metros. A partir do ponto M, parte um móvel A, movendo-se em direção a N com velocidade constante V0. Simultaneamente, outro automóvel B passa pelo ponto N, deslocando-se em direção a M, com velocidade inicial de módulo 32 metros por segundo, e movimento uniformemente variado, cuja aceleração tem módulo igual a 0,2 metros por segundo ao quadrado. Determine os valores de V0 em metros por segundo para que os dois automóveis se encontrem duas vezes, ambos se deslocando no mesmo sentido, no instante de cada encontro. Então vamos lá, gente, sem muitas delongas, né? Existem aí as opções. Observe que as opções estão em forma de intervalo. Tranquilidade? Quando a gente lê a questão pela primeira vez, tipicamente é um problema de encontro. Eu acredito que você já fez isso aí muitas vezes na escola, beleza pura? Por onde é que eu vou começar? Vou fazer uma figura representativa aqui, né? Tudo em arte moderna. O cara disse que a pista é reta, então vamos lá. Tem aqui uma pista em linha reta, né? Deixa eu ver aqui, ó. Linha reta, tudo numa boa. E tem duas partículas A e B que se movem em sentidos opostos. Vai ter um encontro, é isso. Tem aqui a partícula A, tudo numa boa, e tem aqui a partícula B. Tudo isto está no enunciado, tá? Cocei o olho. Partícula A e partícula B. Foi dito que a distância entre elas, ó, daqui para cá, no início, vale 4.000 metros. Deixa eu fazer aqui, ó, um desenho bonito. Tá lá. Distância entre elas, inicialmente, ó, 4.000 metros. Outras informações que tem no texto. A partícula A possui movimento uniforme, ó o mu aí, gente. E a partícula B possui movimento uniformemente variado. Tudo isso está escrito aí no seu texto. Beleza, professor? E daí, professor? A partícula A se aproxima de B e a partícula B se aproxima de A. A partícula A possui velocidade constante, movimento uniforme, que vale V0. Tá lá. Enquanto que a partícula B vem em sentido oposto, com uma velocidade inicial, que está aí no texto, de 32 metros por segundo. Só que aí vem a primeira coisa, o primeiro pensamento. Movimento uniformemente variado. O que é isso? A aceleração escalar é constante para B. Ele disse o valor, 0,2 metros por segundo ao quadrado em módulo. Ou seja, o moço não disse qual é o sentido da aceleração de B. Se é a favor dessa velocidade inicial ou se é contra. E daí, professor? E daí? Dependendo da aceleração ser a favor ou contra a velocidade, o movimento pode ser acelerado ou pode ser retardado. Lembra dessa teoria, covarde? Num determinado instante, quando a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo lado, o movimento é acelerado. E quando tem sentidos contrários, o movimento é retardado. É isso. Bom, e daí? A aceleração do B é para onde? Para a direita ou para a esquerda? Vamos ver. Vamos supor, né? Se por um acaso a aceleração de B concordar com a velocidade para a esquerda, o movimento será acelerado. Aí vamos lá. B vem acelerando. A, movimento uniforme, vai ter o encontro dos dois. E depois o B vai embora e o A também. Então, se por um acaso, naquele instante ali, o B já tiver movimento acelerado, vai acontecer somente um encontro contrariando o texto, né? O texto afirma que serão dois encontros. Então observe que a possibilidade de o B estar aqui no início dessa figura, né, em movimento acelerado, não vai satisfazer o problema. Entendi, professor. Porque senão tem um encontro só, né? É isso. Então, obrigatoriamente, a aceleração do B tem que ser contrária à velocidade aqui, ó. E quanto que vale? 0,2 metros por segundo ao quadrado, informação do texto. Então esse aí foi o nosso primeiro pensamento da questão. Descobrir a orientação dessa aceleração. Descobrimos. Foi. A partir daí, gente, é um mero problema de encontro de móveis.
Você fez muito isso. Há mais de uma maneira para resolver. Eu vou optar aqui, classicamente, né, pelas equações horárias. Vou montar a equação horária do A, vou montar a equação horária do B, passou uma moto ali, e vou tentar descobrir alguma coisa para descobrir o tempo de encontro, o instante de encontro, supondo que esse instante aqui é um instante zero. Mas para fazer isso, gente, eu tenho que ter aqui a minha orientação da trajetória. Eu vou orientar aqui, ó, para a direita, sendo positivo. E a partir dessa minha convenção, vamos lá. Essa velocidade aqui vai ser positiva, essa daqui será negativa, ao contrário da minha orientação. Ah, beleza, professor. E a aceleração será positiva, vai estar de acordo com a minha orientação. Bom, e as placas da estrada? Eu tenho que ter placas, né? Distância entre eles no início aqui, 4.000 metros. Vamos criar plaquinhas aqui, na boa, na boa. Deixa eu ver. A plaquinha aqui, ó, será a plaquinha 0, pode ser? 0, olha lá. E essa plaquinha aqui, ó, onde o B se encontra no início, será a plaquinha 4.000, de acordo com o texto, beleza? A distância entre os dois no início aqui é 4.000, orientei para lá, então aqui vai ser a origem, eu considerei assim, 0, consequentemente, onde está o B? No 4.000 no início. Bom, e esse daqui representa o meu T igual a 0. Deixa eu botar onde isso aqui, botar aqui, ó. T inicial igual a rosca. Vou montar agora as equações horárias para o A e para o B. Lembrando que o A tem movimento uniforme e o B tem movimento uniformemente variado. Com calma para não fazer bobagem. Para o A, se é movimento uniforme, fala aí, covarde, qual é a formulinha que você aprendeu há muito tempo com a titia Teteia. S igual a S0 mais VT. É isso. Equação horária de posição para o movimento uniforme. Como o A tem movimento uniforme, essa é essa aqui. Bom, vamos lá. Vamos preencher, hein? A posição que o A estará será igual a S0 mais VT. Só que o S0 para ele, a placa é 0. Considerei assim, né? E quanto que vale a velocidade inicial dele? É justamente isso que o problema quer descobrir, né? Olha lá, é o V0 vezes T. Tadã! Equação horária para o A. Tudo numa boa. Vamos agora fazer a mesma coisa para o B. Vamos ver. Para o B. Se é move, qual é a formulinha que você aprendeu uma época na escola? S igual a... Até eu sei isso. S0 mais V0T mais A. T ao quadrado sobre tio. E titio vai preencher aqui, ó. Então, o S do B, o lugar onde o B estará depois de algum tempo, a placa, né? Será a placa inicial. Qual é a placa inicial para o B? 4.000, professor. 4.000. Qual é a velocidade inicial do B? Não confunda esse V0 com aquele não, tá? Essa é a velocidade inicial no instante zero para o B. Ali, ó. Menos 32. Menos 32. T mais AT ao quadrado sobre 2. Só que a aceleração dele está ali, ó, 0,2. 0,2 por 2 dá 0,1. 0,1 T2. Tcharam, apareceu a Margarida. Olê, ó. Essa aqui é a função horária de posição para o móvel B. Tudo numa boa. Gente, tipicamente um problema de encontro de móveis que você já aprendeu a fazer muitas vezes na vida, né? Então, o que eu vou fazer agora? Se eu quero encontrar alguma coisa relativa ao encontro, quando houver um encontro... Aqui, ó. Pista. Suponha que isso aqui é pista. Aí um vai estar passando pelo outro. Vai ter um móvel aqui e o outro no mesmo lugar. Estão juntos. Aí vai ter aqui uma placa. Você concorda com o titio que no encontro a placa de um será a mesma placa do outro? Sim, senhor. E é justamente isso que eu vou fazer a princípio, beleza? Eu vou igualar aqui o S do A com o S do B e fazer algumas continhas. Repensei, vou recomeçar com quadro limpo. Acho que fica melhor visualmente falando. As equações de movimento de A e de B, né, que nós deduzimos no quadro anterior, foram essa aqui, ó. O S do A é V0T. E para o B, S do B igual a 4.000 menos 32T
Olha lá, esse 2 está ficando horrível, hein? Mais 0,1 t ao quadrado. Foi? Beleza pura? Equação horária de posição do A e do B. Problema de encontro clássico. O que você faz? Faz isso aqui, ó. SA igual a SB. Ou seja, no encontro, os dois estarão na mesma placa, no mesmo instante, na mesma posição. SA igual a SB. Então, matematicamente falando, agora é matemática, hein? Eu vou igualar essa coisa aqui com aquela coisa lá. SA igual a SB. Mas eu vou escrever primeiro SB, só para ficar na ordem que eu preciso. A ordem tradicional, né? Se SA igual a SB, SB igual a SA. Então, vou começar por ali, ó. Vai ficar o seguinte, ó. 4.000 menos 32t mais 0,1 t ao quadrado vai ser igual a V0t. Relaxa e volta. Colocando na ordem clássica, né? Primeiro o maior expoente, professor. Vai ficar assim, ó. 0,1 t ao quadrado menos 32t. V0t eu vou passar para cá, ó, trazer para cá. Vai ficar menos V0t. Aí eu vou colocar o t em evidência, tirando aqui, ó, menos para fora. Vai sobrar aqui, ó, 32. E lá, vai sobrar, que trouxe para cá negativo, né? Ficar, ó, mais V0t. Observe que esses dois termos são negativos aqui, ó. Menos com mais vai dar menos e menos com mais vai dar menos. Ok? Bom, o que vai sobrar? 4.000. Mais 4.000 igual a rosca. Apareceu ela aí, apareceu ela aí. Gente, qual é o nome disso aqui? Eu sei, professor. É uma equação do segundo grau. Exatamente isso. Equação do segundo grau. E para essa equação do segundo grau, você sabe que é possível acontecer isso aqui, ó. Você ter dois valores que satisfaçam a equação. Dois valores reais e distintos. É o que ele quer no problema. Ele quer que ocorram dois encontros. Então aqui, resolvendo essa equação, ele quer que aconteça isso aqui, ó, que exista um T1 e exista um T2 diferentes entre si. Ou seja, essa equação do segundo grau possui dois valores reais e distintos. E você já aprendeu isso na escola. Isso tem a ver com o tal do delta, professor. Professor, se eu quero que essa equação do segundo grau, ou qualquer outra, né, tenha duas raízes reais e distintas, o delta tem que ser maior do que zero. Lembra do delta? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Agora cuidado com esse ABC, né? Esse A não é o A da aceleração, é o A da equação. Então cuidado para não confundir. Vamos lá, ó. Para essa equação do segundo grau, o A está aqui, ó. Isso aqui é o A. 0,1. O B da equação do segundo grau é isso aqui, ó. Essa nojeira aqui. Isso aqui é o B, ó. E o C é o 4.000. Beleza? Vamos lá. Para que eu tenha duas soluções distintas e reais, você aprendeu na escola que o delta da sua equação tem que ser maior do que zero. Então vamos lá. Como é que se calcula o delta, né? B ao quadrado menos 4AC. O B é isso aqui, ó. Isso aqui ao quadrado, o menos ao quadrado dá mais. Bom, então o que vai sobrar? Vai sobrar, ó, 32 mais V0 ao quadrado. B ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? 0,1. E quem é o C? 4.000. Isso tem que ser maior do que zero. Relaxa e volta, que virou uma aula de matemática pura, né? A física já não existe mais aqui. A partir daqui é conta. É conta para lá, conta para cá. Então vamos lá. Vai ficar assim, ó. 32 mais V0 ao quadrado vai ter que ser maior. Quanto é que dá essa continha aqui, covarde? 0,1 vezes 4.000 vai dar 400. E 400 vezes 4 vai dar 1.600. Tá, professor, e aí, o que se faz? Se fosse uma aula puramente de matemática, né? Eu deveria desenvolver isso aqui, trazer esse cara para cá. Só que nessas condições do problema, não precisa fazer isso. Por que não? Por que não? Por que não? Porque 32 mais V0 é uma coisa positiva. Como é que eu sei disso? O V0 é positivo, de acordo com a minha orientação que eu fiz, mais 32. Isso aqui é um número positivo ao quadrado. E o 1.600 também é positivo. Quando isso acontece, eu posso tirar a raiz dos dois lados sem preocupação.
Tipo assim, vou botar um exemplinho aqui, tá? Você concorda que 36 é maior do que 25? Professor, sim, 36 é maior do que 25. Sendo dois números positivos e essa desigualdade é verdadeira, eu poderia dizer também o seguinte, ó. Tirei a raiz de um lado e tirei a raiz do outro. A raiz de 36 dá quanto? 6. Que vai ser maior, raiz de 25, 5. Continua sendo uma coisa verdadeira. Então, eu posso, se eu quiser, tirar aqui a raiz dos dois lados e manter a desigualdade, tudo numa boa. Então, o que eu posso escrever aqui? Ó? Vamos lá, fazer do ladinho, né? Tirando a raiz aqui, vai cortar esse 2, vai sobrar 32 mais V0, que é um número positivo. Ó. 32 mais V0, que vai ser maior em tonce do que a raiz de 1.600, que é 40. Consequentemente, passando 32 para lá, você conclui que o teu V0, olha lá, vai ter que ser maior do que 40 menos 32, que é 8 metros por segundo. Tá lá a primeira parte da solução dessa questão. Gente, V0 sendo maior do que 8 garante uma coisa. Garante o quê, professor? Que eu terei duas soluções distintas, dois encontros. Então isso aqui satisfaz uma das partes do problema, que eu vou chamar de parte 1. Foi? Agora, no próximo quadro, partiremos para a parte número 2. Vamos lá. Vamos lá, voltei, né, para a segunda condição que satisfaz o problema. O cara quer que os dois encontros ocorram com os móveis se movendo no mesmo sentido. Bom, para que você visualize bem o que vai acontecer, acredito eu que essa parte aqui deva ser feita por gráfico, tá? Eu vou utilizar o gráfico ST, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos lá. Eu já sei quais são as funções de movimento, né? Para o A, S do A será V0T. E o S do B, você já sabe disso, 4.000 menos 32T mais 0,1T ao quadrado. Relaxa e volta. Deixa eu ver. Observe o seguinte, isso aqui ó, é uma função do primeiro grau, movimento uniforme. Isso aqui é uma função do segundo grau, movimento uniformemente variado. E daí, professor? Se eu for representar o gráfico para os dois, o gráfico ST, a representação disso aqui vai ser uma reta inclinada, e isso aqui vai ser uma parábola. Primeiro grau, segundo grau, todo mundo sabe isso, da escola, né? Eu acho. Então é por aí que o Titi vai fazer, para que você visualize esse negócio que ele falou aí, né? Dos dois móveis estar se movendo no mesmo sentido. Então, graficamente, eu acho que é melhor. O livro fez assim, tá? Quer dizer, o livro direcionou assim, praticamente botou a resposta lá, mas ele direcionou assim. Então eu vou seguir a orientação dele aqui. Que livro? Saraiva, né? Vamos lá. Vou fazer aqui o gráfico da posição escalar, S. Tudo numa boa. Dos dois móveis, com o passar do tempo. Tá aqui. Tempo em segundos. E as posições S em metros. Beleza, professor? Aqui vai estar a minha origem. Foi? E aqui vai estar o 4.000, que está nos dados do problema. 4.000. Foi. O que é mais fácil de montar o gráfico aqui? Para A ou para B? Professor, eu acho que une do UNT para o B. Porque para o B a função já está completinha. Aqui, ó, tem o 4.000, menos 32, 0,1, está completo os coeficientes. Para o A não. Para o A eu não sei quem é o V0. Eu sei que é uma reta, mas eu não sei a inclinação dessa reta. Porque dependendo do V0, eu vou ter inclinações diferentes. Você aprendeu isso na escola, né? Quanto maior o V0, mais em pé será a reta. Quanto mais lento for a partícula, menos inclinada será a reta. Ó, veículo rápido, veículo lento. Essa é a ideia que você já aprendeu aí em relação à velocidade e à inclinação. Foi? Foi, professor. Então eu vou começar por ali, que eu tenho certeza que é uma parábola e mais, né? Como esse carinha aqui é positivo, o companheiro de T2 é positivo, é uma parábola alegre, né? Parábola alegre. Vai ficar um desenho tipo assim. Eu vou tentar, hein? Pode ser que fique feio, mas eu vou tentar. Caraca, pessoal, que desenho ficou horrível, hein? É isso. Então isso aqui representa aquela função ali, que são as posições do móvel B
com o decorrer do tempo. Mas eu vou marcar aqui um ponto especial que vai elucidar, que palavra bonita, que vai elucidar o que eu quero dizer. Que ponto é esse? É esse pontinho aqui, ó, chamado de vértice da parábola. Inclusive, eu vou traçar aqui, ó, uma linha, um tracejado aqui, para que fique bem explicadinho o que está acontecendo. Pessoa, que capricho. Pois é. Gente, você concorda com o titio que para a parte da parábola, que vai desse pontinho até o vértice, o móvel B está se movendo em um sentido? Sim, senhor, senhor. Ele está saindo do 4.000 e se aproximando do zero. E daqui para lá o que está acontecendo? O móvel está se movendo no outro sentido. Ele está indo do zero para o 4.000. Ele está se aproximando do 4.000. Então aqui ele está indo e depois ele está voltando. É isso. Nessa parte do gráfico, o móvel B está indo para a esquerda e nessa parte aqui está indo para a direita. Então nesse pontinho exato é o momento que ele para voltar. É o ponto de inversão. Caraca, tinha uma foto. Beleza. Entendi, professor. Mas e daí? E daí? Vamos fazer agora o gráfico do A. Mas o gráfico do A depende do V0, né? Depende do V0. Eu não sei como é que é essa reta aí. Então eu vou começar errado para que você entenda. Eu sei que a posição inicial dele é a origem, ok? Deixa eu botar de branco mesmo aqui. Mas é uma reta inclinada. Deixa eu botar ela bem para lá. Agora que eu vou fazer besteira com o desenho, olha só. Hein? Caraca! Vamos lá. Reta inclinada. Essa reta inclinada aqui representa a posição do móvel A com o decorrer do tempo. E essa reta iria satisfazer as nossas pretensões? Se for isso, teria um encontro dos dois móveis nesse pontinho do gráfico, ok? E teria um outro encontro nesse pontinho do gráfico. Isso satisfaz o que foi dito? Não! Não sei se essa reta ficou muito reta, né? Parece uma curva. Não, por que não? Porque nesse ponto os dois móveis se movem em sentidos opostos. E ele quer que os dois encontros ocorram de forma que os dois móveis se movam no mesmo sentido. Esse aqui, ó, os dois se movem no mesmo sentido, mas esse aqui não. Então essa reta aqui não satisfaz as nossas pretensões. Bom, se tivesse uma outra reta aqui, ó, que tocasse num pontinho aqui, num outro ali, ok? Satisfaria o problema? Sim, senhor. Porque nos dois pontos, os dois móveis se movem no mesmo sentido. Então a partir de quando satisfaz? A reta mágica agora. Aquela reta que passa exatamente no vértice da parábola. Que visão linda, alcance, hein? Não sei se eu vou estragar aqui a figura. Aqui, ó. Essa reta aqui que é importante, ó. Caraca, professor, ficou horrível. Mas beleza, é uma reta que passa pelo vértice da parábola. Aqui, ó. Essa reta que passa pelo vértice da parábola, forcei aqui o desenho, né? Olha lá. É uma que talvez sirva. É a reta limite que quase serve, né? Por que eu estou botando quase serve? Nesse ponto, os dois móveis se movem no mesmo sentido? Sim. Nesse ponto aqui, o vértice da parábola, os dois móveis se movem no mesmo sentido? Não, né? Nesse ponto aqui, um está em movimento, o outro está parado, porque é o ponto de inversão do movimento para o B. Então esse ponto também não serve. Bom, eu vou calcular essa velocidade aqui e depois eu boto a condição final, tá? Então, eu vou botar aqui, né? Esse aqui é o gráfico para o A. E eu vou colocar o V do A máximo que satisfaz o problema, só que botar entre aspas aqui, né? Porque o valor que eu vou encontrar ainda também não serve por um motivo especial que eu vou dizer. Mas enfim, eu vou tentar calcular essa velocidade para essa reta que passa pelo vértice da parábola. Bom, dito isto, vamos lá. Quem seria o valor do x aqui? Que seria o t, t na física e o x na matemática. Seria o x do vértice. Isso aqui seria o x do vértice. Para a gente vai ser o t do vértice. Para a parábola, olha lá, que é aquela ali. Você lembra como é que se calcula o x do vértice na matemática? É menos b sobre 2a, professor. O t do vértice aqui vai ser menos b sobre 2a, mesma coisa. Agora cuidado com esse ABC, né? Que é o ABC da função, tá? Ó, A, B e C. Deixa eu ver onde eu faço a continha. Deixa eu fazer a continha. Aqui, ó. O t do vértice vai ser, você sabe da matemática, menos b sobre 2a. Menos b, 32, ok? Olha lá. Dividido por 2a, dividido por 0,2.
E fazendo essa singela conta, aqui, ó, isso vai dar 160 segundos. Ficou feio, né? Mas é isso. Então você já acabou de descobrir isso. Olha lá, que vale 160 segundos. Deu na boa. Agora falta calcular isso. Como é que eu vou calcular isso? Como eu já tenho o t daquela função no vértice, eu vou substituir o valor ali para descobrir o s. E o s vai ser exatamente esse deslocamento aqui, ó. Então vamos lá. O S necessário, vou fazer a conta aqui embaixo. O S necessário será dado por quê? 4.000, se ficar apertadinho aqui, ó, menos 32 vezes T 160. Botar embaixo aqui, ó, mais 0,1 T ao quadrado. T ao quadrado, né? 160 vezes 160. Temos que fazer essa conta. Gente, por falta de espaço aqui, eu já fiz essa conta. Essa conta aqui vai dar 1.440, eu juro. 1.440 metros. Vamos lá. Então quer dizer que isso aqui, ó, vale 1.440 metros. E diante desses dois valores, e sendo o movimento de ar uniforme, você consegue calcular agora a velocidade máxima, entre aspas, né? Então a velocidade máxima do ar, máxima, entre parênteses, né? Entre aspas, vai ser quanto? Vai ser, ó, ΔS por ΔT. 1.440 dividido por 160. E 1.440 dividido por 160, eu já fiz essa continha antes, isso aqui vai dar 9 metros por segundo. Ou seja, 9 metros por segundo é o valor do V0 para o qual essa reta azul passa exatamente no vértice da parábola, tendo dois encontros. Um encontro com os dois se movendo no mesmo sentido e o outro encontro, um se movendo e o outro com velocidade zero. É isso, tá? Porque esse ponto aqui é o ponto de inversão. Então, quer dizer, aquele 9 ali, ó, também não serve. Caraca, professor. Então, quer dizer que a reta que serve seria outra, ou outras, né, menos inclinadas do que essa. Claro, né, que tem que tocar a parábola. Então, o que tem que acontecer? Essa reta aqui tem que ser mais deitada, né? Ou seja, a velocidade V0 que serve, aqui, V0 que serve, ela tem que ser o quê, ó? Menor do que 9 metros por segundo. Isso aqui, gente, é a segunda condição que satisfaz o problema. Agora a Titi vai juntar as duas condições. A condição 1 com a condição 2. Vou escrever aqui, ó, condição 1, interseção com a condição 2. Na condição 1 do quadro anterior, você viu que o V0 tem que ser maior do que 8. E agora você viu que o V0 tem que ser menor do que 9. Ou seja, o V0 tem que estar entre 8 e 9. Respondendo isso matematicamente assim, ó. 8 menor do que V0 tem que ser menor do que 9. Tudo em metros por segundo. Resposta do seu problema. Tá lá, se você for olhar para as opções, cadê você? Letra D de dado. É a resposta do seu problema. Beleza pura? Problema interessante, né? Bem interessante esse problema. Não é a única forma de se fazer, principalmente o quadro primeiro que a gente fez, né? Eu poderia usar ali a velocidade relativa, mas acredito eu que o entendimento seja um pouquinho mais complicado. Então, preferi fazer dessa forma aí. É isso, valeu e até a próxima.